Marcelo Nunes, eu não sou assim um grande entendedor de futebol, de esporte, eu sou torcedor. Sim. Mas o que eu vi ontem é uma aberração da natureza. O jogo do Corinthians, péssimo, sofrível. O do São Paulo, impiedoso ver os dois times jogarem. O do Palmeiras já na quarta-feira, né? E também o teu... O Grêmio, ontem à noite. Olha, uma coisa lamentável o futebol no Brasil ultimamente, ou da América, né? A gente esperava muito, né, da estreia dos brasileiros na Libertadores. Acho que se criou uma expectativa exagerada. E a gente estava até conversando antes, né, fora do ar aqui. Poxa, os jogadores têm tudo na mão, tem estrutura, tem, né, coisas que os trabalhadores do dia a dia não têm, né, com uma facilidade monstruosa, para entrar em campo e se apresentar bem. Independentemente da questão de altitude e por aí vai, de jogar fora de casa. Claro que uma vez ou outra pode acontecer. No caso específico do jogo do Corinthians, eu me conformava. Times de milhões de reais jogando num campo daquele, num estádio daquele, com uma luz deficiente, faltou luz, deu blackout, um negócio inacreditável. Se comparar com a Liga dos Campeões da Europa, uma Libertadores da América, que é a mesma competição, tem a mesma escala, é lamentável. Agora só uma errata, não tem 90 não, tá? Eu já tive 90, falou do peso ali. Ah, do peso? 85. Ah, você tá com 80. Pensei que fosse 80, eu até tinha colocado 10 a mais. 85, é o Leandro que tem 90. Vamos falar de esporte. Muito boa tarde para você ligado no Meio Dia Esporte. A gente começa falando do futebol catarinense, porque em jogo antecipado da 7ª rodada ontem, o Camboriú resolveu a questão ofensiva, mas teve sérios problemas lá atrás na defesa. O resultado, uma chuva de gols. Veja só. O futebol tem seus caprichos e, por isso, é um esporte que emociona. Um time de menor investimento termina o primeiro tempo perdendo em casa por 3-0 para um grande do futebol do estado. Mas volta do intervalo e por pouco não consegue escrever uma página épica na história do futebol de Santa Catarina. Esse é o resumo de Camboriú e Criciúma. Os donos da casa começaram criando chances, mas não demorou muito para o oportunista Bruno Lopes, na bobeira do Camboriú, a abrir o placar para o Tigre. A Cambura sente o baque e de novo ele, Bruno Lopes, ex-Marcílio Dias, marca o segundo 2-0. Ainda no primeiro tempo, um inspirado Bruno, lutando para ser o cara do jogo, deixa na medida para Jamie fazer o terceiro. Aí vem um momento iluminado para o Camboriú, o intervalo. A trama entre Aldair e Thiago Silva termina com um chute raivoso de Brazão para descontar 3-1. E já na sequência, o goleiro Luiz trabalha, toma pressão. Mas esse futebol apronta e Jamie faz o quarto do Criciúma. E você acha que o Camboriú se abateu? Que nada! O time foi pra cima e Aldair, de camisa 10 nas costas, marca o segundo. Depois foi a vez de Thiago Silva, o melhor jogador da Cambura em campo, em jogada individual, marcar o terceiro, encostou 4-3 Criciúma. A torcida não acreditava no que via, o empate estava na cara, outras chances pintaram, mas aí Elvis aprontou e deu um banho de água fria no Camboriú. E com direito a um golaço, hein? Chapéu e tudo. Pintura do Elvis. Aí não dava tempo de mais nada. Camboriú raçudo 3, Criciúma 5. Foi um segundo tempo muito bom, méritos para o Camboriú, que buscou o jogo quando começou o segundo tempo e foi feliz nos gols que converteu. O Camboriú mostrou que tem raça, que tem pegada e que é um time brioso e que conseguiu acertar as coisas na parte ofensiva. Mas a defesa ainda deixa a Agenor Piscinin preocupado. E ele sabe que o tempo é curto, já que no próximo sábado tem compromisso contra o Joinville, aqui mesmo no Robertão. Tem condição de fazer. Eu acho que houve dois times, duas formas de jogar, tanto em Lages como aqui. Então agora a gente tem que fazer a média para surpreender o Joinville aí. Tem que acabar o erro, que a gente está perdendo para nós mesmos. Então é pensar o que está faltando, que alguma coisa está faltando, ajeitar e sábado tem que ganhar um jogo aqui de qualquer jeito.
Piadinha pronta, né? O Camboriú viu que o Elvis não morreu, né? E falando da atuação do Camboriú ontem, o time melhorou, claro, na parte ofensiva, fez 3 gols, vinha fazendo apenas 1 por jogo, mas bateu cabeça lá atrás, né? E chama atenção justamente por isso, porque o Agenor Piscinin sempre teve equipes muito disciplinadas na questão defensiva. Ontem o Agenor foi contra, digamos, seus próprios princípios, foi ousado, foi com 3 atacantes, o Cadu e também o Brazão, além do Thiago Silva. O garoto que é aqui de Itajaí foi bem, foi o melhor jogador, sem sombra de dúvidas, da equipe do Camboriú ontem. Destaque também para o Bruno Lopes, atacante do Criciúma, que passou aqui pela base do Marcílio Dias, né? Digo que passou porque não ficou um troquinho nenhum para o Marcílio na formação desse jogador. Bom, o próximo jogo do Camboriú acontece agora no próximo sábado, 7h30 da noite, contra o Joinville, também no Robertão. Tá aí, então, um grande jogo ontem no estádio Roberto Santos Garcia. Agora a gente fala também de ontem pelo Campeonato Estadual e do Internacional de Lages, que aprontou mais uma em jogo atrasado do campeonato. O time da Serra venceu o Figueirense no Orlando Scarpelli por 2-1. A gente tem uns gols da vitória do Colorado da Serra para cima do Figueirense. Peterson e o Isaac, que está jogando muita bola, fizeram os gols do Colorado lagiano. Leandro Silva descontou para o Figueirense. Está aí com direito à dancinha do Inter de Lages. Já o time sub-20 do Marcílio Dias tem compromisso hoje aqui em Itajaí. É um jogo treino de preparação para a Copa Santa Catarina Sub-20, que é contra o Centro de Formação de Atletas Nilinho Neves, da cidade de Curitiba. A partida começa às 13h30 da tarde no estádio Dr. Ercílio Luz e, claro, tem entrada de graça. A noite também foi de muitos gols na Primeira Liga, na Sul Minas Rio. O Cruzeiro recebeu o Fluminense no Mineirão e até saiu na frente com um gol de Rafael Silva. Mas os cariocas foram para cima e contaram com o Diego Souza inspirado, que marcou 3 vezes. Cruzeiro 3, Fluminense 4, pela Primeira Liga ou Copa Sul Minas Rio, né? Ainda não está muito definido o nome dessa competição. Está aí uma bela vitória da equipe do Fluminense. Agora a gente segue falando de futebol nacional e vai a mais gols pela Primeira Liga. Flamengo e Internacional venceram. Everton cobrou o pênalti e marcou o gol da vitória do Flamengo contra o América Mineiro em Cariacica, no Espírito Santo. O Internacional venceu o Avaí por 3-0 no Beira-Rio. Eduardo Sacha marcou o último gol do jogo. Pois é, a gente estava conversando com o Graciliano sobre a questão dos brasileiros na Libertadores, né? Que rodada mais ou menos, porque em São Paulo, o São Paulo foi derrotado em casa para o The Strongest da Bolívia, enquanto no Peru o Atlético Mineiro teve um bom resultado, venceu o Melgar do Peru por 2-1, já o Corinthians sem convencer, mas o importante é que venceu o Cobresal, campeão chileno, por 1-0 lá no Chile, e o Grêmio estreou com derrota, péssima atuação e 2-0 na conta para o Toluca do México, que inclusive jogou o segundo tempo inteirinho com um jogador a menos. Já na Europa, para variar, os 2 melhores jogadores do mundo brilharam. Olha só. O atacante português foi lançado por Marcelo. Se livrou de Florenzi nesta jogada espetacular e concluiu com este golaço. E o atacante espanhol Gessé fez mais um para o Real, 2-0 contra a Roma. Também pela Liga dos Campeões, o Wolfsburg da Alemanha venceu o Ghent da Bélgica por 3-2. Draxler marcou 2 vezes e foi o destaque do time alemão. O Barcelona venceu o Sporting Gijón por 3-1 no Campeonato Espanhol. Com 2 gols, Messi chegou a 301. Que diferença, hein, entre a Liga dos Campeões e a Libertadores da América. O Meio Dia Esporte de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã, sexta-feira, no nosso Jornal do Meio Dia. Bruna Radke.